Oi, gente! Vamos falar hoje sobre decoração sem gastar muito. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse conceito aí também. Explicar pra vocês como funciona isso e contar pra vocês por que eu hoje penso dessa forma, né? Apesar de ser designer de interiores, então assim, todo mundo acha que tudo tem que ser muito elaborado, lindo, perfeito, milimetricamente, mas não é bem assim que acontece. E hoje nós vamos falar sobre decoração, pés no chão, entendeu? Decoração de baixo custo, como você prefere falar. Então vamos começar lá do comecinho, gente. Eu cresci num lar onde era tudo muito simples, tudo muito humilde. E a minha mãe, ela não era aquela pessoa assim muito preocupada com a estética. Eu acho que na época poucas pessoas eram, né, preocupadas com a estética. As pessoas pensavam muito na funcionalidade das coisas. Hoje a gente, claro, também pensa na funcionalidade, mas a gente quer que a estética prevaleça muito, cada uma dentro do seu estilo, dentro das cores que prefere, mas a gente gosta, porque o lar se tornou hoje um lugar de aconchego. Antes o lar era tipo assim, eu trabalho fora, eu faço isso, eu faço aquilo, e o lar é um lugar de viver, fazer as coisas meio no automático. Essa é a visão que eu tenho, não tô dizendo que é uma verdade absoluta, tá? Então eu cresci dentro de um lar onde eu não tinha essa base pra ter algo bonito, decorado, mas eu sempre gostei. E a minha mãe, ela trabalhava, né, como empregada doméstica, e sempre quando ela me levava pro trabalho dela, eu via as casas que ela trabalhava e tudo, e eu gostava muito do que eu via. Eu gostava de ver as decorações, eu gostava de ver os acabamentos. Olha que eu era criança. Eu lembro muito de uma casa que ela trabalhou, que tudo na casa era de madeira. Tinha uns pilares no meio da sala de madeira, tinha escada de madeira, enfim, a varanda também tinha detalhes. E o sofá era um sofá de cimento, né, de alvenaria. E no cantinho, tipo, entre os dois sofás, no cantinho da sala, tinha uma mesinha de madeira, feita também de alvenaria com um tampo de madeira. Eu lembro, olha só dos detalhes. E tudo aquilo eu achava muito bonito. E eu queria ter aquela vida ali, aquela casa e tudo mais. Mas a minha mãe, ela não tinha muito essa questão de, vou reproduzir isso em casa. Vou tentar. E eu entendo ela, gente, porque assim, a gente não tinha nosso pai, né? Ele é vivo, inclusive, a gente se dá bem, tudo, tá tudo certo. Mas ele não era presente na nossa vida nessa época, porque eles tinham se separado, enfim, meu pai foi morar em outra cidade. Então a minha mãe, ela tinha que sustentar a gente. Então a cabeça dela, acho que estava voltada completamente para trabalhar e levar dinheiro para casa, sabe? Ela não pensava muito nessas questões, assim, de estética. Mas eu era muito observadora. E às vezes, esses lugares que ela trabalhava, ela levava pra casa revistas. Revistas antigas que o pessoal tava se descartando, jogando fora. E essas revistas, tipo, tinha revista de decoração, tinha revista de acabamento, tinha revista de fofoca da época. E eu amava as revistas, gente. Eu amava ler sobre o que estava acontecendo. Porque eu era pequena, mas eu já estava começando a ler. Naquela época, não é igual hoje em dia, que a gente entra na escola muito cedo, né? A gente lá, eu acho que eu entrei na escola com 6 anos, sabe? Então, assim, pensa. Eu comecei a ler mesmo lá pros 7 anos, 7 anos e pouquinho. E era dentro dessa faixa etária aí que eu ia, às vezes, nos trabalhos da minha mãe. E aí eu levava essas revistas pra casa e eu comecei a gostar muito. E tinha algumas revistas que vinham uma páginazinha só, ensinando a fazer alguma coisa. E eu tentava reproduzir, mas assim, saía muito ruim, porque eu não tinha uma habilidade manual, assim, muito boa. Mas eu gostava, sabe? Eu gostava de ficar vendo aquelas estéticas, aquelas coisas diferentes que eu não sabia nomear na época, que eu não sabia ainda identificar, mas eu sabia que eu gostava. E eu acho que desde então eu gosto muito dessa parte confortável, que me traz conforto aos olhos, sabe? Que me traz meio que uma sensação de paz. E, enfim, é só pra introduzir aqui pra vocês, né? Só que com o tempo, assim, os anos foram se passando e eu fui meio que inventando umas modas em casa. Eu gostava, às vezes, de fazer uma decoração, pegar um paninho, inventar um negócio. Eu fazia pulseirinhas. Eu sempre fui muito de querer aprender a fazer coisas. Então, desde criança, eu lembro que com 10 anos, a minha prima da minha mãe, né, que eu chamo de prima também, me ensinou a fazer pulseirinhas, então eu fazia, eu até vendia na época. Eu tive várias fases na minha infância onde eu fazia alguma coisa. Teve uma época que, assim, gente, eu brinquei de boneca, Barbie, até os 15 anos. Só pra vocês entenderem. Eu comecei a namorar ali pra entre 14, 15 anos, eu comecei a namorar. E o namorado ia embora e eu brincava de Barbie, pra vocês terem ideia, assim, do quanto eu gostava. E eu fazia as roupas da minha Barbie, das minhas Barbies. Eu tive 18 Barbies, porque minha mãe não podia ficar presenteando a gente, mas era um presente que a gente pedia nas datas especiais. Então, ela se esforçava muito pra poder atender os nossos desejos dentro das possibilidades ali, né? E eu fazia roupas, biquíni, saia, aí eu pegava tipo caixa de sabão em pó, que na época, né, eram caixas, e eu fazia guarda-roupa de Barbie, então ali eu enchia de roupinhas que eu mesma fazia, com pedaços de tecido, fronha que tava rasgada e minha mãe ia jogar fora, biquíni que ficou velho, eu pegava aquela lycra do biquíni pra fazer biquíni pra Barbie. Então eu sempre, desde criança, eu sempre trabalhei muito esse lado criativo.
Então eu sempre fiz de tudo. Já fiz bordado, decopagem, crochê. Não, crochê não, gente. Crochê é mentira. Crochê saiu no automático aqui, tá? Mas eu já fiz biscuit. Ah, e tem assim, uma infinidade de coisas que eu já fiz desde criança que eu gosto dessa parte artística, né? E aí da onde vem essa estética? Onde eu quero chegar com isso? É que tudo começa dentro do princípio de que lá no comecinho da minha vida eu não tinha como ter as coisas que eu queria. Eu gostava daquelas estéticas, eu gostava da beleza daqueles lugares, mas eu não podia ter aquilo. Então eu fazia o quê? Eu substituía. E até hoje eu sou assim. Hoje eu sou designer de interiores. Eu faço projetos às vezes com acabamentos lindíssimos, mas a realidade financeira não é adequada, não combina com os projetos. Então eu sou muito a favor de você usar o que você tem. Então assim, não tem como revestir, por exemplo, minha casa. Não dava para mudar todo o piso da casa. Então a gente pegou um valor que também não é barato, mas não é caríssimo, como uma mão de obra de pedreiro, piso, argamassa e tudo isso. E colocamos piso vinílico. Inclusive tem aqui no canal um vídeo. Eu mesma coloquei piso vinílico na minha casa do meu jeito, gente. Eu fiz assim, do jeito que eu achei que tinha que fazer, depois de muita pesquisa, né, de como fazer aquilo. Não ficou perfeito, mas ficou muito bom e está lá até hoje intacto. Então se vocês quiserem assistir, né, posso até deixar aqui também para vocês verem. E os barulhos externos vão acontecer, né? Porque eu tô aqui no trabalho. Mas enfim, o que eu quero dizer? A gente pode sim, sabe aquela frase, tipo assim, quem não tem cão, caça com gato? Cara, isso é muito real. E eu gosto muito dessa decoração, o que você tem dentro da realidade de 90% da população, sabe? Porque nem todo mundo tem como ter uma casa que você vê no Pinterest, que você vê no Instagram. Já perceberam que todo mundo no Instagram que você rola o feed, ele tem uma casa lindíssima? Todas as coisas mais assim que enchem os nossos olhos, que deixam a gente louco, desesperado querendo ter. Pois é. Mas muitas pessoas que estão assistindo aquilo ali vai ter essa ideia errada de que nunca vai poder ter uma decoração boa. Por quê? Porque ela não tem grana para investir naquilo. E isso está muito errado. A gente pode sim utilizar o que a gente tem. Ó, eu uso muito folha seca de árvore mesmo, gente. Tô passando na rua, vejo uma folha seca, eu pego ela, eu faço um tratamento ali com ela, deixo secar, faço a limpeza, faço um verniz. Galhos, sabe? Dá pra fazer decoração com galhos também, que fica a coisa mais linda do mundo. Dá pra pintar parede. Barulhos. Setorizar ambientes, sabe? Você dividir ali o que é cada espacinho com um pouco de tinta e corante. Não precisa ter a tinta daquela cor específica. Mas o que? Cara, dá pra fazer tanta coisa. Caixas de papelão, povo do céu. Caixas de papelão, dá pra fazer tanta coisa legal. E assim, que não fique com cara de que aquilo é uma caixa de papelão, sabe? Você pode usar um tecido, você pode usar um pedacinho de corda. Enfim, usar a criatividade. E a criatividade é algo treinável. Parem de achar que a criatividade nasceu com você, que é um dom divino que desce assim. Não é. É treinável. É você estar sempre buscando. Igual eu falei pra vocês, desde criança, eu me permiti ser inspirada por coisas... Gente, é muito barulho. Eu sempre me permiti ser inspirada por coisas que eu via. E eu prestava atenção. Então eu olhava, observava, ficava vendo os contornos, as formas, as cores. E tudo isso me fez ser uma pessoa mais criativa. Então permita-se ser criativo, exercite esse lado. E assim, deixe sua casa do jeito que você ama, do jeito que te faz bem, que te faz feliz. Usando o que você tem, usando o que está ao seu alcance, sem ter que passar por cima, sabe, de quem você é, da sua personalidade, ou sem ter que se endividar milhares e milhares de vezes em cartão de crédito, porque isso não é. Você não vai estar sendo você, você vai estar querendo se encaixar em algo que não te pertence, sabe? Seja você mesmo e é isso. Peraí. Faz parte da vida, eu tenho que parar para atender cliente, gente. E é isso, eu espero muito, né, que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse vídeo. Se uma pessoa, pelo menos, aprender com esse vídeo, já vou ficar muito feliz, porque tem gente que ainda tem essa dificuldade, essa mente fechada. Vamos abrir essa mente, gente. Me siga no Instagram, se você ainda não me segue, tá? É @lar.469. Facinho de me achar, lá eu compartilho mais o dia a dia. Curta esse vídeo para ajudar aqui também, porque o engajamento não está bom, gente, não está ajudando. Deixe seu comentário e aí se vão me seguindo, né? E hoje nem teve vlog, porque o dia tá chuvoso, não teve muita coisa para mostrar, mas é isso. E até o próximo vídeo.